Mas eu cria nisso. Aí eu fui me convertendo ao longo dos anos com os dados, com esses achados. Então, isso. Especificamente esse aí do osso do tiranossauro, cara, assim... Não quero dizer nada com isso, tá? Não tô te chamando de mentiroso. Mas como é que eu comprovo isso? Até pra quem tá ouvindo a gente. Olha, nós temos mais de 50 artigos científicos hoje publicados. É só entrar e colocar o currículo Lattes dele. Não fui eu que publiquei. Não sou paleontólogo, sou químico, não é? Mas química é tudo e tudo é química, né? Mas você sabe falar de mol, de inox. No final, tudo converge pra química. Eu acho que por isso que é muito legal você discutir o design inteligente à luz da química. A fossilização é um processo químico que transforma a matéria orgânica e inorgânica. Igor, pensa bem. Você vai num osso de T-Rex, sequer fossilizado ele está. Ele está orgânico, ele cheira mal. Cheira mal é putrescina e cadaverina. São duas moléculas voláteis. Como é que eu... Assim, o meu ponto é... Dá pra gente encontrar essa informação que você tá dando aí? Olha, procura tecidos moles em dinossauros. Os artigos. Eu coloco no meu livro. Eu tenho no meu livro. Tem no site da TDI Brasil. É isso que eu fico chateado. Desculpa eu ter interrompido, porque isso não é passado. Tem um ex-ateu chamado Lee Strobel, que ele era ateu, mas dá pancada em tudo e tal. Tanto é que ele escreveu o livro Em Defesa de Cristo, A Case for Christ, A Case for Faith. Quando ele deixou de ser ateu, um dos nós dele foi essa questão da evolução. E ele é interessante que ele é jornalista. Sabe o que ele fez como jornalista? Ele foi jornalista do Chicago Tribune. Ele era especializado em pegar furos. Ele começou a entrevistar especialistas que quebravam esse status quo establishment. E ele viu que, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Eu queria pedir só uma gentileza para colocar aquela foto de novo lá. Eu que pedi essa foto, porque eu fico muito preocupado com a didática da coisa. E só para deixar claro também, porque depois vão encher meu saco, eu perguntei pro Rodrigo e pro Marcos antes se eu podia fumar meu cigarro de palha, eles falaram que tava tudo bem. Tranquilo, não tem problema então não enche o saco no comentário, tá? E o de palha é até melhor, né? Sim, o outro eu não aguento é o também. Menos mal, né? O outro não aguento. Olha aqui, eu quero só pedir a questão acadêmica, questão didática aqui pro pessoal de casa entender. Isso aqui é o que chamam... Porque tem uma parte aqui em que a arqueologia e a paleontologia estão mais ou menos semelhantes. Porque eu também trabalho com estratigrafia. Só que enquanto eu falo de... Estratigrafia é o seguinte. Vou falar na linguagem arqueológica. Tá bom. Depois eu transfiro para paleontológica. Você tem aqui, igual esse Lego aqui, tem uma cidade bonitinha, funcionando, as casinhas e tudo mais. Vem guerra, destruição, erosão, abandono da cidade, ela vai sendo destruída. Vem uma outra civilização e constrói uma cidade por cima. Repete-se o processo. Guerra, destruição, mudança no tempo, abandono, vem outro constrói. Com o tempo você vai fazendo camadas de cidades. A gente chama isso de tel. Tá certo? Tel em hebraico, tal em árabe. Então, o que está mais embaixo é mais profundo, o que está em cima é mais recente. E pelos elementos que eu encontro ali, como cerâmicas, moedas, a gente usa também datação absoluta de laboratório, ossos. Eu consigo falar, olha, essa camada aqui é como um bolo de aniversário cortado. Esse pessoal aqui viveu no período do ferro 2. Então a civilização que está embaixo é ferro 1 ou bronze. O que está em cima, período grego, persa e tudo mais. Então o que acontece? A paleontologia tem o mesmo sistema da estratigrafia. Só que enquanto eu estou falando de uma estratigrafia do ano 3100 antes de Cristo até hoje, eles falam, como o Marcos mencionou, dos milhões de anos, mas o processo é o mesmo. Só que enquanto eu estou falando do período do calcolítico, bronze, ferro, persa, romano, etc., eles estão falando de período... aí tem todo o período lá, paleozoico, mesozoico e cenozoico. O paleozoico é o mais antigo, tá bom? O mesozoico é o mediano, o cenozoico está ali. E esses períodos ainda são subdivididos em vários outros períodos, como você pode ver ali à direita. Agora, qual que é o ponto do Marcos? Se o pessoal de casa olhar para o lado esquerdo, você tem a coluna geológica, como as coisas estão montadas, tá certo? O primeiro ponto que chama atenção ali são o trilobita. É o primeiro ser que aparece ali, ó, junto com a concha. Aquilo é um trilobita. É um trilobita. Tem uma conchinha no meio. Isso. Tem dois ali, ó, da direita e a esquerda. Exatamente. Tem um trilobita de um lado e outro do outro e uma concha no meio. O ponto que o Marcos chama atenção é o seguinte: se a evolução das espécies de Darwin fosse correta, cadê o resto da evolução na coluna geológica?
Porque se tudo começa de uma ameba que vai ampliando, essa história está faltando um pedaço. Porque a trilobita já aparece ali. Ou o trilobita ou a trilobita. Eu sempre confundo isso, viu? Tanto faz, né? Mas já aparece um animal ali já complexo. Aparece grande. É as trilobitas, viu? Eu dei um Google aqui, achei. A trilobita, se ela já aparece ali e a evolução é verdadeira, eu tenho que encontrar os ancestrais da trilobita para trás para fazer a linha evolutiva. Esse é o primeiro problema. Cadê os ancestrais? Olha lá, Igor, você olha lá. É que é tão vazio, que o período que ela aparece é chamado de Cambriano. E eles chamam de explosão cambriana. O que é explosão cambriana? A vida aparece ali no Paleozoico, puf, pronta. Não tem vida, de repente, bum, aparece vida. Esse é o primeiro problema. Olha os animais, a complexidade dos animais que aparecem ali. Os dinossauros estão lá no Triássico e no Jurássico, os dinossauros. Agora, qual que é o problema? Muitas vezes, isso aqui eu fiquei um pouco assim, poxa, não é verdade. Falou assim, o Rodrigo, mas ele tem um viés religioso. Ele tem um viés religioso. E o outro lado não tem. Veja bem, os alemães estudam tão a sério essa questão de viés, que eu prefiro chamar de cosmovisão, que todo mundo tem. Você tem lá em alemão a palavra Verschantal, que é cosmovisão em alemão. É uma palavra técnica do alemão, tá certo? E ela tem todo um estudo filosófico. Todo mundo tem a sua cosmovisão. O ateu também ele tem a cosmovisão. É a forma como ele enxerga o mundo. Quer ver um exemplo? Exatamente. Quer ver um exemplo de cosmovisão ateísta? Para que a evolução de Darwin seja correta, é imprescindível. Isso aqui não é opinião do Sérgio, minha, do Marcos, ninguém não. É imprescindível. Para a evolução das espécies de Darwin ser real, tem que ter tempo. Tem que ter tempo. E muito tempo. Então, como eu já trabalho com esse pressuposto, então quando eu olho aquilo ali, eu falo assim, tem que ter tempo. Então, vou dar um exemplo assim, bem leigo. Nós podemos falar de dois estilos de eventos paleontológicos que acontecem. A gente pode chamar de efeitos ordinários e extraordinários. O que é um efeito ordinário? Bom, esse prédio aqui onde o Flow está alocado, ele está em decaimento, porque ano após ano ele vai se desgastando. Se vocês não derem manutenção no prédio, não pintarem, não rebocarem, não melhorarem a estrutura, eu não sei, eu não sou arquiteto, mas vamos supor que daqui a 600 anos ele caia, de velho. Tá certo? Ele vai demorar 600 anos para cair. Mas um terremoto pode fazer esse prédio cair em 5 segundos. O terremoto é um efeito extraordinário. O decaimento é ordinário. O ordinário nós não testemunhamos, porque ele é lento, é gradual. Eu vou precisar viver 600 anos para ver o prédio. Impossível. Mas o outro não, o outro é testemunhável. Agora, se alguém passar aqui e ver o prédio caído, e por questão de cosmovisão, negar o terremoto, ele vai falar o seguinte, esse prédio aqui tem 600 anos. E a gente sabe que não tem 600 anos. Mas ele fala, tem 600 anos. Por quê? Não, porque eu cheguei e já estava caído. Para ele estar caído desse jeito, ele tem que ter sido construído há 600 anos atrás. Mas espera aí. E se houve um terremoto? Não houve terremoto. Então, quando o camarada já fala não houve terremoto, ele já está trabalhando com uma cosmovisão. Então eu acho que eu tenho minha cosmovisão, o Sérgio tem dele. Agora, a chamar a cosmovisão do outro de enviesada como se eu não tivesse um viés, isso para mim é desonesto. Eu vou explicar por quê. Todo mundo tem uma cosmovisão. Você falou de futebol aí, é lógico que se você gosta do seu time, você vai para lá já querendo que ele ganhe. O problema é quando a cosmovisão se torna uma coisa desonesta e injusta. Vou dar um exemplo. Toda mãe ama o seu filho. E ela vai achar o seu filho a criança mais linda do mundo. Você tem suas meninas aí, que vocês têm duas filhas. As mais lindas do mundo. Pra você, as mais lindas do mundo, você entendeu? E se um cara mexer com ela, vai ganhar um supapo. Você entendeu? Vai ganhar, legal. Você não faz isso por todas as meninas do mundo. Você faz pelas suas, porque são suas. Beleza, parabéns pra você. Você já tem essa cosmovisão paterna em relação a elas, você vai sempre vê-las como suas filhas. Eu vejo como duas garotas. Você vê como suas filhas. Beleza. O que é errado? Se Deus que defenda, eu não quero isso, eu só estou comparando, se as suas filhas cometessem um crime, alguma coisa muito séria, arrebentassem com a vida de alguém e tudo mais, e você como pai paga a polícia para poder liberar suas filhas, aí a sua cosmovisão paterna se tornou uma injustiça enviesada. Tá certo? Então eu acho o seguinte, o que eu tenho que falar é o seguinte, você não pode deixar que sua cosmovisão se torne um viés. Aí eu concordo. Agora dizer que eu sou neutro, eu faço ciência neutra, quem tem viés é o outro, não. Todo mundo tem cosmovisão.
Esse ponto é pacífico. Agora, depende como você analisa. Os dados são os mesmos. Só que a única coisa que eu te dou a palavra é que tem coisas que são mais divulgadas do que outras. É aí que a gente tem que tomar o cuidado, sabe? De saber, peraí, não é porque a coisa é mais divulgada do que outra que ela é correta, porque a própria ciência mostra quantas coisas do passado que foram aplaudidas, a física de Newton, depois ela virou de cabeça para baixo quando chegou Einstein, e agora já tem coisa virando de cabeça para baixo com a física quântica. Então, quer dizer, sabe, temos que tomar um pouquinho cuidado com alguns dogmatismos, e cientista fala que ele é neutro, que ele só trabalha com fatos. Não, ele às vezes é tão dogmático como o crente. Posso dar um exemplo desse dogma? Igor, quando descobriram os tecidos mole em dinossauro, todo mundo sabe que carne, por exemplo, não dura mais que alguns poucos dias fora da geladeira. Todo mundo sabe disso, não sabe? É óbvio e evidente. Isso é uma evidência científica. A gente pode fazer o experimento, ele é reprodutível. Você pode fazer em vários pontos do mundo. Inclusive, tinha uma estimativa que dizia que material orgânico depositado em rochas não deveria durar mais que 200 anos. Não poderia passar de 200 anos. Essa estimativa existia. Quando encontraram esse tecido mole dentro de dinossauro, ele estava orgânico. Tinha, vamos dizer assim, carne e ossos ali. Tinha colágeno, tinha células sanguíneas. Mais de 17 tipos de biomoléculas já foram encontrados em ossos de dinossauros e de todos os animais no registro fóssil. Todos aqueles animais ali já foram encontrados com material orgânico, não fossilizado. Uma prova evidente que isso foi feito numa única catástrofe. Aí disseram o seguinte, olha, pensa os argumentos de lógica. Sabemos que tecido mole não dura milhões e milhões de anos soterrado. Encontramos tecido mole em animais soterrados. Qual a conclusão? Olha, se você é um cientista imparcial, que a sua cosmovisão não está te guiando, qual é a conclusão? Esse registro fóssil foi formado há milhares de anos, no máximo. Mas sabe o que os cientistas falaram no mundo? Saiu um trabalho científico sobre isso. Temos, então, que reavaliar a nossa posição que tecido mole se degrada rapidamente no meio ambiente. E aí começaram a sair artigos no mundo como catalisadores, como preservantes, melhor dizendo, né? Preservantes teriam preservado o tecido mole por 60 milhões de anos, porque dinossauro diz que foi extinto há 60 milhões de anos. Saiu um artigo de uma cientista, Mary Schwartz, inclusive, ela disse, olha, fiz um experimento aqui, acho que foi com cobre, e deixei a proteína lá no meu laboratório, ficou 2 anos e ela não degradou. Olha, provei. Gente, esse artigo foi publicado na Science. Quando eu li, a Science é o maior periódico científico que temos hoje. Quando eu li aquilo, eu falei assim, gente, não pode. Olha como a cosmovisão, né, Rodrigo, está guiando o cientista. Porque 2 anos, frente a 60 milhões, é uma gota no oceano. Não tem como você preservar tecido mole em dinossauro por 60 milhões de anos. Então a gente tem uma prova definitiva. Eu acho que é quase que irrefutável. A gente não tem provas irrefutáveis, mas é quase. Você como químico, está dizendo que não tem algo que manteria aquilo ali orgânico por todo esse tempo. Olha, você pode colocar o preservante que você quiser. Mas nós sabemos que raios cósmicos atingem a Terra. Esses raios cósmicos penetram no que for. Solo, inclusive, rocha, inclusive. Ainda mais em rocha sedimentar. Então você pode preservar do jeito que você quiser. O raio cósmico destruiria. Até o raio que o parta. O raio que o parta. Então, assim, é uma questão de fé? Absolutamente não. É uma questão de ciência. Agora, por que não se aceita? É porque, assim, estão falando que o Palmeiras tem Mundial e o corintiano não vai aceitar, não é? Não, mas não tem, né? É ciência. Eu não sei. Eu sou ponte-pretano, você viu que eu não estou nessa treta. Mas é como você chegar numa assembleia de corintianos e falar assim, gente, eu descobri que o Palmeiras tem Mundial. Eles não estão aceitando. É óbvio demais que a Terra é jovem.
que a Terra é absolutamente jovem e é óbvio demais que a vida na Terra é jovem. A gente tem evidências no genoma, a gente tem... Ó, tá vendo esse registro fóssil todo aqui? A gente encontrou esse registro fóssil em cima dos Alpes. E sabe o que tinha lá? Restos de animais marinhos, em cima dos Alpes. Aí eles falaram assim, olha, era um fundo do mar que ao longo de milhões e milhões de anos foi se transformando nos Alpes. Mas a gente sabe que a erosão come a superfície dos montes 4 milímetros por ano. Milhões e milhões de anos, a superfície dos Alpes já teriam sido lavadas pelo menos 100 vezes. Mas o registro fóssil está lá, os fósseis estão lá. O que isso significa? Uma grande catástrofe global, soterrou tudo isso. Olha, tá vendo ali? É fantástica essa figura aqui, né, Rodrigo? Na verdade, eu confesso, até desculpa invadir o programa, quase virei um co-host aqui, né? Eu digitei aqui e pedi para ele pegar no Google. Tá vendo, lá o Igor, tá vendo as superfícies? Elas são lisinhas. As camadas são lisas. Isso não pode ser um processo de milhões e milhões de anos. Que camada você está falando? Cada camada dessa, do Permiano, do Triássico, do Jurássico, do Cretácico. Como se fosse um bolo de aniversário. As fatias do bolo, elas são lisinhas, suaves. A erosão deveria ter alterado a forma. Tem registro fóssil na Terra que está dobrado. Vamos lá fora. Eu quero dobrar a rocha. Você me ajuda, Igor? A dobrar a rocha? Alguém aí que está nos ouvindo gostaria de participar do experimento de dobrar a rocha? Rocha não dobra. Eu não sei se eu estou entendendo o que tu quer dizer com lisinho. Lisinho. A superfície não está lisinha, bonitinha. Suponha que isso é um período que cessou. É que aquilo ali é um desenho. Sim. Né? Então, no desenho... Mas a maioria dos livros de biologia... Tanto é que isso aqui não foi uma coisa que eu trouxe pronto, não. Eu escrevi no Google ali, entendeu? Coluna geológica. A primeira foto ali eu procurei, foi aleatório. Se você pegar qualquer livro de biologia que é usado na universidade, de teoria evolucionista, é uma foto similar a essa que vai aparecer. E o pior... Você está dizendo que, vamos lá, eu tenho o poder de escavar aqui agora, ou num lugar que é rico, nisso daí, eu tenho esse poder de escavar e eu vou ver claramente as camadas. E as camadas estarão lisas, planas, paralelas. E nos Estados Unidos, por exemplo, que eles escavam muito por lá, tem essas camadas que se propagam por vários e vários estados, quase que pelo continente inteiro. É uma bacia. Aquilo lá foi uma grande catástrofe, muita água com lama que soterrou uma sobre a outra rapidamente. Capaz de, inclusive, aprisionar os animais e impedir que os decompositores fossem lá e fizessem a decomposição da baratinha que o Rodrigo trouxe aqui. Sensacional esse exemplo, viu? Gostei, Rodrigo. Obrigado. A barata, como é que você pode pensar? Uma barata vai lá, milhões e milhões de anos, não tem jeito. Os decompositores foram feitos, inclusive, para decompor. Rapidamente, a gente sabe. É contra o bom senso. É contra o bom senso o registro fóssil ter sido formado ao longo de milhões e milhões de anos. Você está chocado, não está? Eu também estou. Eu dava aula disso, Igor. Agora, eu dava aula de petróleo, de petroquímica. Eu falava para meus alunos, olha, milhões e milhões de anos o petróleo foi formado no registro fóssil, soterrou substâncias orgânicas, pressão e temperatura ao longo de milhões e milhões de anos. Aí eu fui no laboratório, você faz em horas petróleo. Aí eu fui olhar assim, olha só, camadas dobradas, não pode. O que significa que as camadas dobradas? Elas foram formadas rapidamente, não estavam solidificadas o suficiente ainda, uma pressão na deriva continental, dobrou as camadas. O que tu quer dizer com rapidamente? É um espaço de tempo muito... Assim, é como se essa escala fosse real, só que muito menos tempo. É isso que você tá dizendo? Foi feito tudo de uma única vez durante o grande dilúvio que tivemos na Terra. Então todo mundo é do mesmo período aí. Cada camada dessa é uma das tsunamis que foram produzidas por... Tem modelos criacionistas que explicam muito bem esse... Agora, é um modelo de religiosos, de gente que não fala nada com nada, né? Como disseram do Rodrigo, não. É modelo de gente que estuda, Igor. A gente estuda. A Bíblia diz assim, estáis sempre prontos a dar a razão da sua fé e da sua esperança. A fé é o firme fundamento. Estáis sempre embasados. A ciência está do lado da nossa fé. Exatamente. Eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe, Igor. Por quê? Porque eu estudo. Eu sei química, bioquímica, aprendo cada dia mais. E as evidências são muito fortes. Não dá para imaginar que isso é um processo de milhões e milhões de anos. E todos os animais nesse registro fóssil
ainda nos Estados Unidos tem vales e vales de dinossauros, tudo no mesmo lugar. Você vai lá, os ossos estão tudo misturados. Não faz sentido, porque se fosse um bicho que morreu, o osso estava tudo juntinho daquele bicho. Mas é uma sopa, uma canja de galinha. Galinha, porque diz que evolui para galinha, né? Então, dinossauro, galinha é a mesma coisa. E você vai ver, os ossos mais leves estão em cima, os mais pesados embaixo. Pô, isso é uma prova mais que evidente de que uma quantidade imensa de dinossauros ficou ali presa naquela situação, não conseguia mais fugir das tsunamis, e a última onda fez aquela sopa de galinha e soterrou tudo. Os vales de dinossauros nos Estados Unidos, tem vale de dinossauro na Argentina, no Brasil, aqui no Nordeste brasileiro, baleias na Argentina. Então, olha, é a maior evidência de que a Terra é jovem. E não os foi bichinhos lá que matou os dinossauros. E os há controvérsias. E tem gente que acha que o dinossauro não estava na arca. Eu também achava, viu, Rodrigo? Mas tecido mole mostra que eles foram extintos há poucos anos. Inclusive, muito provavelmente, entraram na arca, saíram da arca, encontraram um planeta completamente hostil. Eles eram vegetarianos. Aí eu até brinco, né? Já pensou o desespero do dinossauro dentro da arca? Quando aquela pombinha veio com aquele galinho, aquela folhinha, ele falou, opa, deu mal, né? Saíram no mundo totalmente hostil. Eles passaram a ser carnívoros. A gente encontra T-Rex com restos de vegetais dentro... Isso que eu ia te perguntar. Pô, tá me falando que o tiranossauro é herbívoro. Desculpa aí, Igor, de destruir a sua cultura hollywoodiana. Mas eles eram herbívoros. O T-Rex, você já olhou pro T-Rex? Ele é um bracinho curtinho. O de Hollywood. O de Hollywood. Mas você já investiu... Ele assistia Barney quando era criança. O T-Rex tem um bracinho curtinho. Família dinossauro. Ele é gordo, muito, muito gordo, pesado. Não é muito bom de briga. Encontraram o T-Rex com a arcada dentária, muitos deles intacta. E perceberam que os dentes eram fracamente fixados à arcada dentária. Ou seja, se o T-Rex desse uma mordida assim, ó, né? Perderia os dentes. Ficaria banguela. E banguela não vai pro inferno, né, Rodrigo? Ah, não? Por quê? Não Porque sei, no inferno haverá choro e ranger de dentes. Essa foi boa. Então, antes de morrer já sabe, só arrancar os dentes. Eu posso dar uma comparação para a pessoa entenda em casa o que tá falando tudo isso aqui. Eu vou dar da arqueologia. Não estou falando que foi fóssil o que aconteceu, mas mais ou menos o que ele está contando aí na natureza eu tenho na arqueologia. Tá. No ano 79 depois de Cristo, houve uma explosão do vulcão Vesúvio nas cidades de Herculano e Pompeia. O Vesúvio entrou em erupção, a cidade foi coberta por magma basáltico, que é a lava vulcânica, e além disso gases tóxicos e poeira tóxica e aquele ar quente. E aquela cidade foi destruída imediatamente e soterrada imediatamente. Porque ela não só foi destruída pelos gases, as pessoas caíam mortas pelo gás. Famoso. E ao mesmo tempo famoso. E até se achar alguma imagem ainda de Pompeia, pode aparecer ali, não sei se tem problema mostrar. Não tem, acho que não. O que acontece? Elas ficaram ali do ano 79 até o século XIX, quando Pompeia foi escavada. E quando ela foi escavada, olha essa aqui mesmo, essa aí mesmo, ó, essa aí, ó. Olha essa foto aqui. Não, a de cá mesmo, aqui está em escola... Não. Lá no canto. Essa aí mesmo. Pode dar um clique nela. Aí o que acontece? Olha aí, pra você ver. As pessoas foram encontradas assim. Então, quando Giuseppe Fiorelli, que foi o arqueólogo que descobriu Pompeia, começou a escavar ali, eles perceberam que em determinados momentos haviam ossos e alguns ocos. Porque porque o corpo foi desintegrando ali, mas ficou no formato. Eles jogaram, então, gesso e viram o formato que as pessoas morreram. É óbvio e evidente que pela postura das pessoas na hora da morte, isso aí não pode ter sido uma morte lenta ou comum como nós temos, porque a pessoa morreu, foi enterrada até lá o corpo vai desintegrando e os ossos vão acabando e tudo mais. Pelo fato delas terem sido preservadas naquela preservação, eu falo, Pompeia foi dizimada num evento catastrófico, único, rápido,
E, curiosamente, isso vale para explicar Pompeia, mas não vale para explicar a coluna geológica, onde você tem, por exemplo, fósseis de peixe perseguindo outro peixe. Você tem fóssil de peixe com comida ainda não digerida no estômago. Os dinossauros, você vê até Rodrigo. alguns fósseis, parece que foi um quadro pintado, que você vê o peixe indo assim e o outro na frente, como se ele fosse abocanhar. Você tá entendendo? E aí a única coisa que eu coloco disso aqui, que eu quero deixar claro pra galera que tá assistindo a gente, que eu sei que tem milhares de jovens assistindo, e como vocês estão surpresos, o objetivo aqui Igor, e você falou uma coisa bonita que eu fiquei feliz de ouvir. Você falou, Rodrigo, eu sei que você dá paz. O objetivo aqui não é, de maneira nenhuma, não é, e se alguém entendeu assim, vai entender muito errado, não é invalidar o Sérgio ou os que concordam com o Sérgio. Não é para falar agora que o aluno vai chegar na sala de aula, professor ateu, tá falando besteira, tá falando B, igual me acusaram. Não vá por aí não. Sabe o que eu acho? Eu vou até surpreender o Marcos, talvez, com a minha fala aqui. Eu acho que a universidade tem que continuar tendo o professor ateu, agnóstico, evolucionista, porque a universidade é o espaço da discussão. Tá certo? Anísio Teixeira já falou, a universidade é a coisa mais importante, pluralidade de ideias. E eu concordo com isso. O nosso objetivo aqui não é falar que professor ateu e evolucionista é ridículo, que ele é covarde, que ele é desonesto. Não. O meu único objetivo aqui é resgatar o conceito de universidade da época de Anísio Teixeira, porque nós temos um paradoxo muito estúpido hoje. Qual que é o paradoxo estúpido? Porque hoje o trans está exigindo que a faculdade tenha um banheiro para o trans. Então tem masculino, feminino e o trans. Ó, esse aí não foi pro céu, não. Ó. Não, esse aí morreu. Não, seus maldosos. Ele estava pegando o celular para mandar uma mensagem na hora. E aí o celular foi... Isso é lá na Pompeia também, Pompeia. Né? É que você falou, eu conhecia essa história. Exatamente. E eu lembrava muito disso aqui que ficou conhecido como o homem que se masturbava. Ele tava pegando o celular aí. Pegando o celular. E interpretações equivocadas estão achando que ele tá fazendo outra coisa. Pois é. O pior que ele podia estar fazendo outra coisa assim. Não, é verdade. Pompeia podia. Pompeia, infelizmente, podia. Mas o que Mas eu entendi o que você está falando, cara. Mas isso daí, assim, esse lance de abrir diferentes correntes de pensamento dentro da universidade, que é o que você está propondo e tal. Exatamente, esse é o ponto. É o que eu proponho também, Rodrigo. Por que eu estou falando? Eu dei o exemplo aqui com o LGBTQIA+. Hoje o hotel que eu fiquei, que eu tô hotel aqui com minha esposa, que eu fui preencher a ficha, já tá lá assim, masculino, feminino e outro. Não quero entrar no mérito político da coisa, que não é o nosso tema, mas permita-me apenas dizer, se é para ser cientista, ponto. Na natureza, tem o macho e a fêmea. Só tem o cromossomo que vai dar o masculino ou o feminino. Mas socialmente... Não, tem o outro. Eles conseguiram com força que tem o masculino, o feminino e o outro. E eu tenho que respeitar. Não vou agora, não, é ridículo. No banheiro, tem o banheiro masculino e feminino na USP, onde eu estudei no MAI, lá tinha um banheiro masculino, feminino e o neutro. Agora o negro quer ter o lugar dele de fala na universidade. O gordo quer ter o lugar dele de fala na universidade. A mulher quer ter o lugar de fala. O índio quer ter o lugar de fala na universidade. Todo mundo tem um lugar de fala na universidade. Parabéns, eu sou contra isso. Mas o cristão, não. Ele é ridicularizado. Ele é desmontado. A ideia que passam para os alunos é que a única explicação lógica para o universo é Charles Darwin e isto aí. Eles não sabem que existe um Marcus Eberlin. E quando eles sabem... Eberlin ou Eberlin? Eberlin. Silva é bem mais fácil, viu, gente? Sem dúvida. Agora, quando eles descobrem ainda com aquilo que a gente chama de falácia do espantalho. O que é a falácia do espantalho? Quando eu não tenho argumento suficiente para poder desmontar o que você está falando, eu pego o que você não disse, replico o que você não disse, e aí é fácil. Você está entendendo? Vamos supor que um dia eu cheguei aqui e você falou assim, não, aqui tem joguinhos, porque eu gostei muito de jogos, o Flow começou porque eu jogava e tudo mais, foi isso que você falou. Aí eu quero agora ir contra jogos. Aí eu pego e falo assim, pois é, o Igor, ridículo. O Igor é o responsável por todo mundo agora que está viciado em jogo. Porque ele falou que é beleza, ele falou com a turma, vai lá e joga mesmo, não tem nada a ver. Não foi isso que você falou. Mas eu estou pegando o que você não disse, que aí fica fácil refutar. Quando eu pego o que você não disse e crio um espantalho, aí fica fácil bater.